Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do livro do profeta Abacuque. E a raiz do nome deste profeta pode nos indicar a sua origem, já que nós não temos na Bíblia nenhuma indicação de onde veio ou quem é o profeta Abacuque, mas a raiz do seu nome pode nos indicar a sua origem. O Zohar, que é um livro de origem judaica, ele nos indica que Abacuque é o filho da Sunamita, que foi abençoada por Eliseu. E as palavras de Eliseu, lá em 2 Reis capítulo 4, dizem a ela, determinam, daqui um ano abraçarás um filho, Havoket. Então, Havoket seria a raiz do nome de Abacuque. Então, ela teria dado esse nome a ele justamente pelo fato de ser a bênção determinada sobre ela, ela que era estéril, se você ler lá o texto em 2 Reis 4, mas o profeta traz então uma bênção sobre ela para que ela tenha um filho, e muito provavelmente a indicação que nós temos da tradição judaica é que ele seria filho da Sunamita. Estima-se que ele era, claro, um estudioso da Torá e um intelectual da sua época, possivelmente um levita ou sacerdote. Mas o que nós vamos observar de principal característica do profeta Abacuque é que ele é um questionador. Ele questiona, ele fala, ele não se cala, ele coloca as suas razões diante de Deus. Ele não deixa as dúvidas o dominarem. Ele coloca essas dúvidas em xeque diante de Deus. E o contexto do livro nos traz lá para o ano cerca de 612 a.C., no período dos últimos reinos, nos últimos anos do Reino do Sul, do Reino de Judá. Ele não acusa, ele não traz nenhuma sentença sobre o povo de Israel, e ele provavelmente é um contemporâneo de Jeremias e de Sofonias, justamente na época da queda da cidade de Jerusalém, período da invasão babilônica. Babilônica, dentro do contexto da mensagem do profeta Abacuque, é justamente a corrupção moral e espiritual, a corrupção moral do ser humano, não só do povo de Israel, mas do ser humano em geral. Ele inicia com dúvidas, com questionamentos, mas ele se encerra com um louvor, ele se encerra com segurança. Provavelmente, Abacuque nos traz essa mensagem logo depois da queda de Nínive, um período pouco antes da queda de Judá pelos babilônicos, mas ele traz uma sentença pela queda de Samaria, porque o povo estava saindo da escravidão, do jugo dos assírios, para cair nas mãos dos babilônicos. Quer dizer, a coisa que estava ruim agora ia piorar. Dentro da estrutura do livro nós temos 3 capítulos. O capítulo-chave é o capítulo 3, onde Abacuque nos diz que o justo viverá pela fé. Essa é uma mensagem do próprio Deus. Aquele que vive de maneira justa, aquele que vive na justiça de Deus, vive pela fé, não pelas circunstâncias, não se a circunstância, se a situação é favorável ou desfavorável, mas pela confiança que ele tem de que Deus é com ele, de que Deus vai cumprir a sua palavra, vai cumprir a sua promessa. É assim que vive o justo de Deus. O tema central no livro é a resposta de Deus para um homem que questiona, que tem dúvidas justamente sobre a justiça de Deus. E a mensagem principal do livro é que não significa que pelo fato de você não ver que Deus está agindo, que ele não esteja agindo. Não é porque eu não vejo Deus agindo que não está acontecendo nada. Então a fé é justamente isso, você não ter a sensação de que está acontecendo alguma coisa para saber que está acontecendo aquilo. A gente costuma usar o exemplo do coração, por exemplo. Você não precisa ver o seu coração batendo para você saber que ele está batendo. Se você está vivo, é óbvio que o seu coração está batendo. Mas você não precisa ver, você não precisa de algo que te mostre que o teu coração está batendo. Você simplesmente confia que ele está batendo mesmo sem ver. Você percebe os batimentos cardíacos e tudo mais, mas você não fica vendo ele batendo. A mesma coisa, eu não preciso ver Deus agindo. Quando você pede uma pizza, você não vê o entregador vindo trazer a sua pizza, mas você confia que ele está trazendo. Isso é fé. Fé é o confiar sem precisar enxergar. A estrutura, no livro de Abacuque, Jesus é o regozijo. E dentro da estrutura desse livro, dentro da estrutura da mensagem do profeta, que é dividido nos 3 capítulos, a gente vai ver no capítulo 1 e no capítulo 2 uma conferência com Deus. Então o Abacuque vai até Deus e ele quer respostas. Ele não vai até Deus por ir. Ele não vai até Deus para se lamentar, ele não vai até Deus para pedir algo que não seja uma resposta. Ele quer uma resposta. Mas será que o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? Será que o Senhor se esqueceu do seu povo? O que está acontecendo, meu Deus? Ele questiona a Deus e em forma de prosa. No capítulo 1 nós vemos o clamor de Abacuque, então ele coloca as suas questões diante de Deus. Será que Deus não está vendo a injustiça que eles estão sofrendo? E a resposta de Deus é que justamente a Babilônia virá para trazer justiça sobre aqueles que se corromperam. Então quer dizer, dentro do povo de Israel, de toda a estrutura
política, social e espiritual do povo de Israel, houve uma corrupção muito grande. E a consequência disso vai ser a chegada dos babilônicos para trazer justiça, para trazer juízo. Quer dizer, o que está acontecendo nada mais é do que consequência das suas escolhas, dos seus erros, dos seus pecados. Por isso que nós temos que saber muito bem as escolhas que nós fazemos. Não adianta depois eu reclamar de Deus ou reclamar das situações que estão acontecendo, se na hora que eu tenho o poder de escolha eu escolher errado. Se na hora que eu tenho o poder de decisão, eu não fazer o que tem que ser feito. Depois nós vemos aí um segundo questionamento, uma segunda apresentação de Abacuque diante de Deus, e é aí que nós vamos entrar no capítulo 2, em que nós vamos ver 5 poemas, e esses 5 poemas falam da desgraça, da ruína da Babilônia. Mas é interessante nós notarmos que o ponto de vista do profeta em relação a isso, que ele coloca aqui no texto, é justamente um ponto de vista político e social, e não somente espiritual. Muita gente diz que a igreja não deve discutir política, que não se deve misturar a fé com política. Mas nós vamos ver aqui na mensagem de Abacuque, ele trazendo questões políticas dentro do contexto espiritual. Bom, o primeiro poema fala da economia injusta. Quer dizer, por causa da injustiça social, por causa da má distribuição, por causa da má administração dos bens do povo, havia então as pessoas que pagavam por este erro. Então existiam lá crianças abandonadas devido às guerras e tudo mais. Nós vamos ver uma descrição de Abacuque em relação a isso. O segundo ponto que nós vemos no poema, o segundo poema, fala da riqueza injusta. Pessoas que aceitam suborno, corrupção moral, ética, espiritual, quer dizer, riqueza obtida por meio de violência. E a palavra violência que aparece 6 vezes no hebraico é Hamas, que justamente é o nome de um grupo que você deve conhecer com esse nome. Então a palavra Hamas em hebraico significa violência, agressão. E ela aparece 6 vezes e é justamente de onde se tira essa riqueza injusta, por opressão, por violência, né? O terceiro poema fala de escravidão. O que é escravidão? É as pessoas produzirem sem receber nada em troca. Se você produz, mas nada vem na sua mão, você produz, mas você sempre está produzindo, mas nada vem na sua mão, isso era então a característica principal do trabalho escravo, é fazer sem receber nada em troca. O quarto poema fala da liderança irresponsável, quer dizer, eles tinham líderes, tinham governantes, tinham reis, tinham lá os governadores das províncias, porém, nenhum deles conseguia fazer nada para as pessoas, só faziam para si mesmo. Faziam festas, promoviam o bem pessoal em detrimento do bem de todo o restante das pessoas. E não é justamente o que nós vemos hoje, na maioria das governanças que nós vemos no mundo hoje. O mundo é governado dessa maneira hoje, né? Se a gente vê o ponto de vista em que Abacuque apresenta que a raiz da injustiça que estava acontecendo com o povo não era propriamente primeiro a espiritual, mas primeiro a ética e moral. E é o que nós vemos hoje, por exemplo, dentro da sociedade. Valores sendo corrompidos, valores sendo destruídos, a corrupção moral, a corrupção ética, dos valores que Deus trouxe para nós através da sua palavra. E por último, a consequência disso tudo, o quinto poema fala da idolatria. Então, antes da queda espiritual, sempre vem a queda moral. Sempre antes da idolatria, sempre antes do afastamento de Deus, vem a corrupção moral e ética. Quer dizer, a pessoa começa a fazer coisas que antes ela condenava, ela começa a pensar coisas que antes ela achava que nunca ia fazer. Daqui a um pouco ela está concordando com coisas que ela nunca concordou antes. Quer dizer, vai se corrompendo moralmente, os valores vão se dissolvendo e então vai vindo a corrupção moral, ética, para depois vir a corrupção espiritual. E nós vamos ver isso acontecendo em todo o reino, tanto de Israel quanto o reino de Judá. No capítulo 3 nós vamos ver a oração de Abacuque, então finalmente Abacuque tem a resposta. Deus fala para ele: olha, Abacuque, escreve o que você vai ver, escreve em tábuas para que todo mundo veja. Deixe isso registrado para que todos saibam. E então Abacuque contempla os céus, a contemplação dos céus vem em forma de uma canção, de um poema, e Abacuque então canta, ele entrega-se a Deus em forma de uma canção. E ali ele fala dos triunfos de Deus do passado, que são os mesmos de hoje. Deus não muda, ele não altera os seus valores, Deus não muda os seus valores. O ser humano sim se corrompe, mas Deus não. E ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor, diz Abacuque. Ainda que as pessoas não mudem, ainda que a situação não seja favorável, Deus é o motivo da minha alegria. Se Ele não muda, para mim é o suficiente. O que eu tenho que fazer para mudar, eu devo fazer e vou fazer. Mas a minha
a minha consolação é que Deus continua sendo o mesmo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. E essa é a mensagem principal do livro de Abacuque. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.